Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como prometido, hoje a gente vai ter nossa primeira aula de atualidades, né? Voltando agora, né, com os nossos vídeos para o YouTube, né? Então, esse é o nosso primeiro vídeo de 2021. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia um pouquinho sobre algumas atualidades, algumas coisas que vêm acontecendo. Então, o vídeo de hoje é bem curtinho. Então, nos próximos vídeos eu prometo trazer mais temas, né? E a gente possa fazer aí um bate-bola sobre eles, ok? Então, o primeiro tema que a gente vai conversar hoje é basicamente uma das principais pandemias que a gente teve na nossa história, né? E na nossa história atual, que é a Covid-19, né? Coronavírus. Então, gente, o que foi o coronavírus, né? O que a gente pode falar dele? O que é importante a gente trazer e pensar no coronavírus, né? Lembrando que essas atualidades que a gente vai ver hoje vai ser principalmente para vocês poderem, né, juntar ideias, né, fazer insights, principalmente pensando na redação de vocês, né? Então hoje eu estou trazendo algumas atualidades voltadas para o Brasil, mas outras também voltadas para o cenário mundial, né, cenário do mundo. Então, falando do coronavírus, o que a gente sabe, né, o que é interessante a gente falar? Como tudo começou. Então, a princípio, o que a gente sabe, né, é que ela teve o histórico, né, teve início, os primeiros registros, né, tudo que se sabe dela, é que ela apareceu primeiramente em Wuhan, né, na China. E o que é interessante a gente falar desse lugar, né? O primeiro registro é que justamente por se tratar de uma região, né, onde ela é privilegiada, né, por ser uma região onde a gente tem um mercado comercial muito grande, né, uma região comercial muito grande, que atrai muito público. E quando a gente fala de público, a gente tem que entender que a gente está falando da China, né, um dos países mais populosos mundiais, e que também atrai muitos turistas, né, durante todo o ano. Então, principalmente nessa região onde o mercado comercial das carnes, né, voltadas a animais principalmente, ela é vista como um grande chamativo, né? Então, principalmente por isso, esse foi um dos principais pontos discutidos, né, inicialmente. Por quê? Porque, por ser o primeiro ponto, né, o primeiro foco encontrado, gerou-se uma grande discussão, né, sobre da onde esse vírus, né, que é um vírus, aonde ele poderia ter surgido e de que animal, principalmente. Então a gente sabe que o coronavírus, ele é um vírus, assim como qualquer outro, assim como a gente tem diversos tipos de vírus, né? A gente tem o vírus da gripe, que a gente sabe que é proveniente da influenza. Então a gente sabe que a Covid, ou o coronavírus, não foi o primeiro coronavírus que a gente teve, né? Então a gente teve diversos tipos de coronavírus. Esse, em questão que a gente está conversando, foi o novo coronavírus, né? Onde a gente teve dois modos principais aí de de foco, né? A gente teve o SARS, né? E o MERS, né? E a gente vai chegar lá, né? Vai ver um pouquinho sobre cada um deles. Mas o que é interessante a gente falar desse início, né? Primeiramente, que então a gente viu-se, né? Que era uma região onde tinha muito essa questão do atrativo, né? Inicialmente, quando surgiu, houve muita discussão, houve muitas controvérsias também, né? Porque os primeiros médicos que começaram a identificar ou começaram a atender os primeiros pacientes que tinham infectado, né? Tinham sido infectados por esse vírus, tinham sido criado algumas teorias, né? Porque não se tratava apenas de um vírus qualquer, né? Não era apenas uma gripe. Então, a partir desse momento, eles começaram a perceber que eles estavam encarando uma coisa nova, né? Então eles pensaram, como é uma coisa nova, né, por tratar de uma coisa nova, eles não sabiam como atuar.
Foi a partir desse momento que eles começaram a identificar alguns pontos, que é ponto que a gente discute hoje, que é o quê? O contágio. Como que é o contágio do novo coronavírus ou da Covid-19? Né? Então é um contágio muito alto, né? De médio a alto, mas o que a gente consegue ver hoje no mundo é um contágio, uma ficção muito rápida, né? Uma transmissão muito rápida. Né? Então, quando a gente faz um paralelo com a questão da morte, né, ou a letalidade, a gente vai ver que a letalidade, em contrapartida, ela é baixa. Comparando, né, e dando um geral no panorama das pessoas que pegam esse vírus e as pessoas que vêm a falecer. A letalidade do vírus em questão, ela é baixa. Então, são coisas interessantes que a gente tem que conversar. É muito interessante isso, porque por se tratar de uma coisa diferente, né, uma coisa nova, e principalmente por se tratar de um vírus que ele pode, né, pode ou não ser assintomático. Não, pode ou não ter sintomas, perdão, pessoal. E por se tratar de um vírus que pode ou não ter sintomas, cria-se uma confusão muito grande na cabeça. Porque por ser uma coisa nova, né, por ser uma coisa nova, a gente não sabe como lidar inicialmente. Então, inicialmente, o que a gente teve lá no início, né, na China principalmente, foi uma falta de informação, né? Essa falta de informação vindo de lá. Então, eles demoraram muito, muito tempo para começar a enviar as informações certas sobre esse vírus, sobre esses contágios, né? Sobre a questão de como os outros países poderiam se comportar ou se prevenir. E a gente viu cenários e cenários aí mundialmente, né? A gente viu países como lá no Oriente Médio, a gente viu principalmente países em lockdown, países que realmente se viram em uma situação muito grave, né? Porque a gente foi vendo que de pouco a pouquinho as pessoas contaminadas, né, as pessoas infectadas, elas começaram a sair de um plano de município, né, um plano local, estadual, né? Então, para entrar aí em um plano global, né? Então, em pouco tempo, né, foi saindo da China, foi para a Europa, né? Então, eles começaram a perceber que por se tratar de uma doença onde a gente tinha, né, uma taxa de infecção muito rápida, onde a gente não tinha a questão dos sintomas inicialmente vistos. Então, são sintomas que demoram a aparecer. Essa pessoa poderia facilmente, né, contaminar diversos tipos de pessoas ou diversos tipos de ambiente em diferentes localidades. Né? E são essas teorias que inicialmente foram criadas, né, e que posteriormente foram aí justificadas. Então, né, visto nesse cenário que a gente estava, muitos países foram aos poucos tendo um olhar diferente, né, para essa pandemia, que inicialmente ninguém pensava que realmente viria a ser uma pandemia. E quando eu falo isso, acho que muitos de vocês aí já devem conhecer pessoas assim, ou vocês mesmos deveriam ter esse pensamento, né, de que essa pandemia não iria chegar no Brasil, né, ou que o país como o Brasil não iria chegar, não iria ter uma pandemia. Houve muitos boatos também, muitas pessoas falando, né, que o Brasil, né, com o seu clima, não iria ter uma pandemia, né, ou esse vírus não chegaria aqui, justamente por causa do nosso clima, né, o nosso clima era desfavorável à hospedagem do vírus. Então, tudo isso, né, foi desmentido posteriormente, né, que apesar de ter demorado, né, alguns meses, né, ou poucos meses para chegar no Brasil, ele chegou e de uma forma violenta. A gente viu isso, pouco a pouco, né? Muitas pessoas realmente tinham essa visão de que o Brasil não iria, né, sofrer com a pandemia, ou que iria ser uma pandemia curta, né? Realmente, poucas pessoas que pensaram que ia ser apenas uma gripezinha, ou pensaram que ia ser uma pandemia que em pouco tempo a gente conseguiria ter um tratamento eficiente, ou que a gente conseguiria dar a volta por cima rapidamente, e que não teria, né, uma letalidade muito grande.
O que a gente viu depois é que ela foi uma pandemia muito violenta, que em pouco tempo infectou, né, e deixou o Brasil num patamar muito triste, né? Se a gente for ver nos principais rankings mundiais, né, a gente vai ver que o Brasil ele aparece, né, entre os principais países com maior número de casos, né, entre os primeiros, né, número de casos, e entre os países que têm o maior número de mortos também. Inicialmente a gente não tinha esse patamar, mas pouco a pouco a gente foi tendo, né, cada vez mais as aglomerações, que é um tema que a gente vai conversar agora. E, e as aglomerações, elas inicialmente, a gente teve realmente, né, é uma coisa que é interessante a gente falar isso. Inicialmente a gente realmente teve esse respeito da população pela Covid-19, né, pela pandemia, né, pelo isolamento social, mas foi uma medida, né, foi uma atitude que as pessoas com o tempo, né, e quando eu falo as pessoas, eu quero dizer uma minoria, com o tempo foi deixando de tomar essas atitudes ou simplesmente foi ignorando, né, que a gente estava vivendo em uma pandemia mundial. Por que eu quero falar isso? Porque foi identificado isso, né? Teve várias pesquisas que identificaram que dentro dessa pandemia a gente teve diversos tipos de estágios, né? Então a gente teve o estágio da concordância, a gente realmente concordou e se viu necessário, né, que era necessário fazer um isolamento social, onde as pessoas que podiam ficar em casa realmente ficaram em casa, ou a sua grande maioria, né, e que as pessoas que tinham que trabalhar não tinham essa opção, né, realmente saíram para trabalhar, trazer o sustento para casa. E posteriormente vieram os outros casos, os outros estágios, né? Então a gente teve o estágio do desequilíbrio, que é a gente pode dizer assim, né? Que foi a partir do momento em que as pessoas começaram a enxergar, né? Começaram a ter um desequilíbrio de que as coisas não estavam tão ruins assim. Então, poderia ser feita essa quebra de isolamento na cabeça deles. Né? Então, na cabeça deles, eles realmente poderiam, né, fazer essa quebra, em que o Brasil não estava tão mal comparado com outros países, ou que o Brasil poderia, né, chegar no cenário em que outros países já estavam começando a ter. Porque vocês devem ter visto isso, né? Que principalmente em países da Europa, a gente também teve isso nos Estados Unidos. A gente teve a primeira onda, a gente teve a segunda onda, a gente teve até a terceira onda em alguns países, né? Em alguns ainda está tendo. E que no Brasil, essas ondas, né, de casos, eles começaram a surgir posteriormente a esses países. E por que eu estou falando isso? Porque é uma coisa que a gente tem que entender, né? Porque muito do que se aconteceu lá fora, dos países da Europa, ele acabou, né, se refletindo aqui no nosso país. Então, em um breve momento, as pessoas realmente começaram a ver, né, o número de casos e começaram a realmente criar esse desequilíbrio, né? Essa falta de confiança, né? Esse desespero realmente foi crescendo e é uma coisa que desencadeou, né, diretamente em vários centros. Então, eu estou falando da economia, eu estou falando da saúde, principalmente da saúde. Eu estou falando da educação, né? As escolas foram fechadas, faculdades foram fechadas. E o ensino à distância, como que tá? Realmente, é uma coisa que a gente tem que pensar, ok? Economia, preços, subida de preços, inflação, né? Então a gente teve influência direta nisso, né? Diversos tipos de alimentos tiveram, né, esse acréscimo de preço. Muitos alimentos, muitos. E aí entra outros pontos que eu vou falar. Política, né? Auxílio emergencial, que foi uma coisa que deu muita polêmica, né? Pessoas que realmente precisavam não estavam recebendo, pessoas que não precisavam
acabaram recebendo. E eu não quero entrar nessa polêmica aqui, mas foi uma coisa que realmente, né, criou muita discussão, né, sobre a quantidade de parcelas, ou o valor que deveria ser pago, e muitos viram isso como uma manobra, né, do governo de tentar desmistificar, né, esse foco que a gente estava tendo com a pandemia. E quando eu falo o foco, né, eu estou falando que o Brasil foi um dos países, né, um dos últimos países a acertar contratos, né, com as principais fornecedoras de vacina. Isso é um ponto muito importante que a gente tem que colocar, gente. Muitos países, eu tô falando muitos países porque realmente aconteceu. Muitos países começaram a sua vacinação já em 2020. O Brasil, ele começou a vacinação nesse ano, em 2021. E quando a gente pode parar para pensar nisso, a gente pode atrelar diversos fatores, né? Incompetência do governo. A gente tem a questão política também, geopolítica, a gente pode falar disso, porque querendo ou não, quando a gente fala de vacina, né, quando a gente fala de vacina, a gente não fala só da vacina. A gente também teve a questão dos casos dos respiradores. Quem não lembra disso? A gente teve diversos tipos de conflitos, né, por esses respiradores, que por muito tempo ficaram em falta aí em diversos tipos de hospitais, em diversas regiões, e causaram a morte de milhares de pessoas. Então foi uma manobra, né, que muitos países conseguiram adotar, e países esses que eu falo são países que têm esse poder econômico e principalmente têm esse poder de negociação. Por que negociação? Porque são aqueles países que conseguem chegar lá nos principais fornecedores, têm esse dinheiro para comprar e têm esse poder de negociar. Então, quando a gente pensa que os principais países conseguem chegar, conseguem comprar mesmo com valor acima do mercado e compram uma quantidade muito grande, a possibilidade de eles conseguirem revender esses preços, né, ou esses produtos por um valor absurdo é muito grande, gente. É muito grande, né? Quem aí não viu, né, o que aconteceu aqui no Brasil, né, aconteceu em vários lugares, mas no Brasil a gente viu, ficou muito evidente. Qual foi a principal coisa, os principais produtos que a gente começou a utilizar a partir do momento que a gente entrou em isolamento social? Ou a partir do momento que começou a pandemia? Qual foi o principal produto que eles priorizaram, né? Que eles falaram que tem que ter dentro de casa? Uma máscara e o álcool gel. E se a gente for parar para pensar, e a gente fazer um paralelo, né? Do quanto a questão financeira, agora eu falo só financeira, mas a questão do mercado, né? Dentro dessa pandemia, né? Então a gente teve queda nas indústrias, a gente teve um equilíbrio dentro do agronegócio, mas foi um equilíbrio muito pequeno, porque o agro no Brasil ele é realmente muito forte, ele é muito forte, né? Então foi um cenário que realmente conseguiu ainda segurar, né, a nossa economia brasileira. A gente teve queda no varejo, né? Então a gente teve quedas em diversos tipos de setores, né, dentro do Brasil. E um dos setores que mais cresceu dentro de tudo isso foi o setor da saúde, né? Então as farmácias, né? Toda a questão de cosméticos ainda também teve uma pequena queda. Mas principalmente quando a gente for falar do álcool gel, né? A gente vai ver que teve um, uma polêmica muito grande, né? Em cima dele. Tudo porque era um momento favorável, né? Para os principais fornecedores, né? Do álcool gel, porque era um produto que não fazia parte do nosso cotidiano. Quem aqui tinha álcool gel dentro de casa antes de 2019? Quem aqui utilizava com frequência, a cada 5 minutos? Ninguém, gente. Então foi justamente isso. Foi um período de demanda, né? Então muitos formatos, muitas cidades, muitas indústrias, muitos mercados se apropriaram desse momento de fragilidade das pessoas que realmente precisavam comprar esses produtos para
poder ganhar em cima disso, ok? Então, outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é principalmente sobre a questão das doenças, gente. Né? Hoje a gente está falando da Covid, mas a gente tem aí diversos tipos de vírus, né? Ou de doenças que a gente não pode deixar de esquecer, né? Ou de ter a nossa atenção. E muitos deles, né? E isso eu falo lá quando a gente volta lá para Wuhan, ou para esses países onde a questão da higiene não é das melhores, que muitas dessas doenças elas poderiam sim ter sido evitadas se as pessoas tivessem uma melhor higiene, se as pessoas lavassem as mãos. Hoje a gente vê a importância disso, das pessoas lavarem as mãos, de as pessoas usarem um álcool gel, porque era uma coisa que antigamente, eu falo antigamente, antes de 2019, as pessoas não tinham tanta essa mentalidade, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Vacina. Que a gente pode falar da vacina, né? Antes disso, eu vou falar da aglomeração, ainda um pouquinho da aglomeração, que é a respeito do último estágio, né? O último estágio, que aí entraria mais no estágio da negação. Então, nesse estágio da negação, é o momento em que as pessoas, elas começam, né, a entrar em um período de negação, e é o principal momento em que a proliferação de fake news, ela começa a aumentar. Então, é o momento em que essa pessoa, ela começa a criar um cenário, né, um mundo em que tudo isso que a gente está vivendo hoje, ele não existe. Então, ele não é tão grave assim. Justamente isso. E as fake news, elas vêm justamente para corroborar essa pessoa. Corroborar essa pessoa, né? E isso é uma coisa muito grave, gente. Porque o que a gente viu de fake news nesse período de pandemia foi muito grande. Muito grande. E isso é muito sério. Muito sério mesmo. Foram feitos, né, diversos fóruns e programas, né, para que a gente tivesse esse limitador de fake news, posso dizer assim. Mas a gente sabe que continua muito grande, né? E dentro desse grupo, né, que eu posso falar que esteve dentro desse estágio, foram as pessoas mais jovens, né? Entre ali 18 a 35 anos. Então eu vou trazer para vocês agora dois dados, né, de pesquisas aí de universidades que mostram, né, isso que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Então, dentro desse grupo, né, que a gente tem aí, das pessoas de 18 anos, né, a gente tem até 35 anos. O que a gente viu, principalmente, né, dentro dessa pandemia, é que as pessoas que elas realmente precisavam sair, elas ficavam aí numa escala menor. E a gente vai ver isso aqui, né? Então a gente viu que as pessoas que conseguiram ficar em casa, eu vou pôr aqui porque é um dado correto, né? Ficou aí na casa dos 3%. O que quer dizer esse valor, né? Ou esse dado? Quer dizer que aquelas pessoas que realmente conseguiram respeitar, né, o isolamento social, que puderam ficar em casa, ficaram em casa, é na casa aí dos 3 a 5%. Ok? Essas pessoas que conseguiram, não conseguiram, mas aquelas pessoas que saíram de casa, né, para coisas básicas, né, ou coisas essenciais, como farmácia, como padaria, mercado, né, coisas essenciais, elas ficam aí na casa dos 48%.
Então a gente pode dizer que essas pessoas que conseguiram ficar em casa, elas completam aí 50% ou 51%, como vocês preferirem, né. E o que que isso mostra pra gente? Isso mostra pra gente que praticamente a metade das pessoas, ou na nossa população, ela saiu de casa, né, a sua grande maioria porque não respeitou, né, o isolamento social, ou porque, fugiu do isolamento, né, basicamente isso. E uma pequena parte, né, eu posso dizer aqui, posso pôr aqui entre 25 e 30%, são aquelas pessoas que elas saíram, porque elas precisavam, né, tinham os seus trabalhos, tinham os seus compromissos, né. E o restante a gente tem aí, né, daquelas pessoas que realmente furaram o isolamento social ou que não respeitaram mais a pandemia, o isolamento. E isso mostra pra gente uma coisa muito séria, gente. É muito séria isso, porque apesar de a gente ter esse atraso, né, na chegada das vacinas ou na chegada das informações, e o caos ele foi se tomando cada vez mais, porque quando a gente vê, mortes na televisão, a gente vê coisas no noticiário, é uma coisa, quando esses casos começam a chegar perto da gente, é que realmente a gente começa a ter uma visão diferente. Eu acho que praticamente todos vocês já devem ter visto alguma coisa, ou já conhece alguém que teve, ou já tiveram na família, e é uma coisa, que hoje é totalmente normal, né, acontece, já aconteceu e vem acontecendo com muitas pessoas aí toda hora. Isso só mostra, né, basicamente a ignorância de muitas pessoas, né, com a questão do isolamento social. Que sim, ele foi efetivo, ele ajudou, principalmente na questão da disponibilidade de leitos, né, isso eu falo lá no começo, então ajudou muito a questão para a gente conseguir equilibrar os hospitais, né, porque a gente não tinha um número de leitos muito grande, a gente não tinha muitos respiradores, isso vocês lembram que eu já falei, né, teve toda essa questão da política dos respiradores, né, então os Estados Unidos principalmente era o país que mais tinha posse desses respiradores, e principalmente, né, então, esse isolamento ele ajudou muito nisso, a gente conseguir criar uma estabilidade, em um momento em que o número de mortes não era muito grande, mas o número de casos era, certo? Então a gente tem que pensar nisso. Quando a gente está combatendo algo que a gente não conhece, ou quando a gente está combatendo algo e estudando ao mesmo tempo, é muito difícil a gente conseguir, né, ter essa eficácia grande, ou a gente conseguir diminuir, né, esse sofrimento ou esse caos que a gente viveu. Hoje a gente já está em um cenário muito melhor. Hoje a gente tem aí um cenário onde boa parte da população mundial já vem sendo vacinada, né? Então hoje no Brasil a gente vem sendo, vem tendo, né, a presença de diversos tipos de vacina. Então a gente tem a Coronavac, né, que é produzida pelo Butantan. A gente tem a Pfizer, a gente tem a AstraZeneca, né, da Oxford. Então a gente tem a Sputnik também, né, da Rússia, e são vacinas aí que vieram para ajudar. Então você que está assistindo esse vídeo e não tomou vacina ainda, quando chega a sua vez, tome a vacina, tome a primeira dose, tome a segunda. Gente, é muito importante isso. Não deixem de tomar, ok? Se vocês virem fake news, é, não acreditem, procurem fontes confiáveis sempre, ok? Então é isso. Agora a gente vai falar sobre um outro tema, que também é um tema muito. Foi um tema muito recorrente, né? Agora nos últimos meses. E eu acho muito interessante a gente falar disso, né? Que foi a cultura do cancelamento. Então, como que surgiu tudo isso? Vamos voltar aqui. Então, foi um momento em que a gente viu, né? Começou a observar, principalmente nas redes sociais, que era o período que a gente estava em pandemia.
E é um período também que as pessoas começaram a se expressar mais, né, dentro das redes sociais. Em todas as redes sociais e de diferentes maneiras também, né. Então, isso é muito interessante também quando a gente fala das redes sociais, é que ela sempre foi um lugar onde as pessoas realmente iriam, né, procuravam, né, sempre para expor as suas ideias, ou seus pensamentos, ou principalmente para aparecer, né, colocar ali o seu ponto de vista. E isso foi muito legal, sempre foi muito valorizado a questão da liberdade de expressão das pessoas, né, elas poderem se expressar, ou falar o que elas pensam, né, sem medo de ser censuradas. Só que foi um processo, né, foi uma coisa que aconteceu aos poucos, e que já vinha acontecendo há muito, muito tempo, e que só tomou proporções maiores agora quando a gente viu, como a gente começou a ver a televisão, quando a gente começou a ver em um cenário mais nacional, né, que foi o Big Brother. Então lá a gente viu o caso da Carol Conká, que vocês estão vendo aqui, que foi aí duramente cancelada, né, por toda a população praticamente, estão tendo aí um índice de rejeição de 99%, então é um número muito expressivo, e que não refletiu apenas na sua eliminação, mas também na perca aí de contratos, de dinheiro, principalmente, de shows, de seguidores e de fama, e de tudo que ela tinha conquistado, né, anteriormente aí, a entrada no programa, no reality show, né. E o que que isso, reflete pra gente, né, principalmente, é que as pessoas, elas principalmente quando elas encaram nessas situações, ou elas se sentem, né, obrigadas a defender tal pessoa, elas não entendem que se a gente defender alguém atacando uma pessoa, a gente não tá defendendo. E não é certo a gente defender atacando também. Principalmente no caso dela. A gente viu o que aconteceu, a gente viu que proporções foram tomadas, né? A gente viu que ela teve problemas financeiros, ela teve problemas familiares, ela teve ameaças, principalmente nas redes sociais, que é o lugar onde as pessoas se sentem à vontade, elas se sentem seguras, elas acham que podem fazer tudo e ficarem impunes. Realmente isso vem acontecendo há muito, muito tempo, né? Hoje a nossa questão da polícia, né, cibernética, ela vem crescendo e evoluindo também a grandes passos. Isso é muito interessante para as pessoas que realmente sofrerem, né, ou se sentirem lesadas da maneira que seja, elas possam ter, né, a justiça, procurarem a justiça. E a questão do cancelamento, ela pode acontecer de diversas formas. Aí. Então a gente teve questão através de maus tratos, né? Então a gente pode ter também através de atos racistas, que foi o que aconteceu com o Silvio Santos, em um breve dia, né, no programa dele. Ele falou, né, proferiu algumas falas aí, algumas ofensas a uma mulher negra, né? E isso foi uma coisa que também refletiu diretamente nessas falas que ele fez, né? E que a partir daí começou a tomar também rumos muito grandes. Outro caso muito famoso que a gente teve, e eu acho que vocês já devem ter visto também, foi da Luísa Sonza, né, cantora, e que se refletiu justamente também no seu antigo relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. Então, justamente pelo fato dela ter, né, terminado, ou, muito não se sabe sobre isso ainda, mas não vem ao caso. As pessoas que defendiam, né, o humorista, logo após o seu término e o seu novo relacionamento, eles cancelaram a menina de uma maneira tão grande que foi, assim, muito triste, né? Que foi acompanhando ela pouco a pouco até uma escala em que ela realmente não aguentou. E isso é o cancelamento. Ele pode acontecer de diversas formas. Ele pode começar de uma maneira pequena, em uma escala pequena, e pouco tempo depois ele pode tomar proporções
muito fortes, em que as pessoas realmente elas perdem na questão da sua saúde mental e possivelmente podem aí cometer algum suicídio. Então, foi o que aconteceu com ela logo após a morte do filho do Whindersson, né? Então, o que a gente viu foi toda a questão da repercussão das pessoas ou dos seus fãs que culparam a menina, né, a Luísa, pela morte do filho, né? Sendo que ela não tem nada a ver com isso. Foi uma infelicidade muito grande essa criança ter falecido. E que vem acontecendo com diversos tipos de pessoas, não só famosas, mas vem acontecendo com diversos tipos de pessoas que ficam aí vulneráveis, né, dentro das redes sociais e que de muitas formas elas não sabem como lidar com o cancelamento. Aí que tá, né? Elas não sabem como lidar com esse cancelamento. E é uma coisa muito triste isso, gente, de verdade. Aí, né, agora falando um pouco mais da crise hídrica e o que a gente pode falar dela, principalmente hoje, né, eu acho que você deve ter visto nos noticiários, né, é que principalmente a gente vem tendo hoje a questão dos fenômenos climáticos, né, fenômenos e fenômenos muito diferentes, né, durante todo o mundo. Então, só para vocês terem noção, hoje no Brasil, a gente tem, né, vem tendo diversos tipos de crise hídrica que a gente já teve em toda a nossa história. Vamos chegar lá. Então, hoje no Paraná, a gente tem aí em diversas regiões, principalmente do centro-oeste, regiões secas. A gente tem regiões secas, um solo seco, né? A gente tem regiões com rios totalmente secos, né? Como esse que vocês estão vendo na foto. E por que isso acontece? Qual é o histórico que a gente tem disso, né? Então, quando a gente pensa em histórico, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que pensar primeiro que o Brasil ele é uma região úmida, certo? Então a gente tem influências aí, diversos tipos de influências. A gente tem as massas de ar, os ventos alísios, correntes marítimas, e principalmente por ser uma região onde abrange muita questão costeira, a gente, querendo ou não, tem diversos tipos de períodos de chuva, correto? Maravilha. Principalmente nesse mês que a gente está agora, a gente está em julho, a gente teve aí, né, um período muito grande de seca, que é o período do inverno. Que ele é conhecido sim por ter uma seca muito grande, certo? Então, o que, que a gente tinha, né, das últimas décadas, principalmente? E foi recorrente isso, né? O que a gente tinha era que a gente tinha um verão relativamente quente, né, um verão chuvoso, né? A gente sabe que no Brasil as chuvas elas não são tão distribuídas, correto? Então, o que a gente tinha era isso. Agora falando principalmente da região centro-oeste, ok? E sudeste também. A gente tinha um mês de março, principalmente o mês de março, ele tinha volumes de chuva bem recorrentes. A gente tinha períodos de chuva, né? Em abril, a gente tinha uma leve seca. Em maio, a gente voltava a ter chuvas, certo? Não, é o contrário. Em abril, a gente tinha chuvas. Em maio, a gente tinha secas, né? E era seca, seca mesmo. Era principalmente o início do inverno. Então, principalmente desse mês de abril, era o mês que a gente dependia muito dele. Né? Então, era um mês que sempre trazia grandes volumes de chuva para a gente, para que a gente pudesse ter essas grandes reservas de água, correto? O que aconteceu esse ano, principalmente esse ano, foi que a gente teve um período de março seco, um período de abril seco e um período de maio muito seco. O que prevalece? A questão dos rodízios, né? A questão do reabastecimento de água, do planejamento, né? Então a gente tem regiões mais pobres, regiões mais secas, né? A questão principalmente ambiental também, ela é muito prejudicada. Então as queimadas que a gente tem, que a gente já teve no Cerrado e na Amazônia, principalmente no Cerrado, que a gente teve agora mais recentemente, elas vão ser intensificadas, né, em uma escala muito grande.
certo? Outro ponto que eu quero chegar. Quais são então, as perspectivas, né? Quando a gente fala agora perspectivas, a gente tem que falar também no cenário mundial, falando agora dos problemas ambientais, não somente da crise hídrica, né? Então, outro quesito para vocês fazerem um paralelo, né, com o Brasil e com o mundo, hoje, mas dessa semana principalmente, os Estados Unidos e o Canadá registraram temperaturas altíssimas, pessoal, altíssimas, na casa dos 50 graus para cima. Isso é verdade, gente. Estados Unidos e o Canadá. A gente está falando do Canadá. Hoje a gente está na região, né, na região não, mas na estação do inverno. Eles estão na estação do verão, né? É um período mais quente mesmo, né, para eles. Só que essas temperaturas, elas nunca tinham sido registradas, ou pouco tinham sido registradas. O que só reflete, né, a teoria de que os fenômenos ambientais, né, ou que a degradação ambiental, ela vem tendo as suas primeiras consequências. Ainda não foi comprovado, né, que esses fenômenos eles são decorrentes de um efeito estufa, de um aquecimento global ou de fenômenos ambientais. Mas o que fortalece, né, a teoria é justamente essas variações que a gente tem tendo em diversas regiões. Enquanto a gente tem aqui um Brasil, uma região seca, uma região que a gente tem poucos índices de chuva, a gente tem uma região mais quente no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, temperaturas altíssimas. Do outro lado do mundo, lá se a gente for ver na China, principalmente no continente asiático, a gente tem regiões que vêm sofrendo com altos volumes de chuva, gente. Sério, altos volumes de chuva. Hoje, várias pessoas, dezenas de pessoas foram mortas por causa de um grande volume de chuva. Então são coisas que a gente tem que pensar. São coisas que se cai no Enem, numa redação, são coisas que a gente tem que parar para pensar. Ok? Ok. Então, quais são as consequências, né? Acho que o outro ponto legal que a gente pode falar é também um pouquinho do histórico e de um cenário de alguns países, né? Então, a gente, quando a gente parar a pensar na questão ambiental, é muito interessante que a gente volte um pouco no tempo e que a gente fale um pouquinho de alguns protocolos, né? Então, inicialmente, a gente teve o protocolo de Kyoto, que foi criado há muito, muito tempo, né, lá atrás, e que eu não vou recordar a data agora, e que inicialmente ele foi criado, né, principalmente para combater, né, e fiscalizar aí esses países em que tinha-se, né, essa incidência, né, de poluentes, de gases, né, principalmente, né, e esse é o foco dos protocolos, dos gases, dos combustíveis fósseis. Esse era o foco, ok? É isso que a gente tem que entender. Outra coisa que a gente tem que entender é que nessa época, né, então foi um período onde começaram a ter as primeiras indústrias, então eu estou falando lá da Revolução Industrial, poucos países tinham indústria. Isso foi mais à frente, mas poucos países tinham indústria. E tinham, né, esse foco, né, do protocolo. Então, foi criado esse protocolo precisamente para combater, né, esses países que tinham, né, essa incidência de poluentes gases dos combustíveis fósseis. Posteriormente, a gente viria a ter, né, uma conferência, um protocolo de Paris, que foi aí visto como um dos principais protocolos que a gente teve em todo o cenário nacional, né? Isso foi muito interessante, porque foi um protocolo que conseguiu reunir o maior número de países. E isso, gente, é uma coisa que deve ser realmente muito valorizada. Por quê? Porque é muito difícil a gente conseguir atrair, né, ou unir nações que têm pensamentos, né, ideais e governos diferentes.
Isso foi muito difícil. Então, principalmente ali, no início dos anos 2000, né, a gente teve, a adição, né, a entrada dos Estados Unidos, a entrada da China, com esse protocolo. Então foi um protocolo em que conseguiu unir uma maior diversidade dos países, né, principalmente para combater esses combustíveis fósseis com o foco do petróleo, ok? Então essa era o protocolo. Posteriormente, o que a gente viu, né, em alguns países mais focado, né, mas ficou mais evidenciado ali dentro dos Estados Unidos, uma saída, né, desse protocolo, justamente com a entrada do governo Trump. Gente, o Trump, ele saiu do protocolo, né, justamente porque o modelo dele, o modelo de governo do Donald Trump, ele não batia com os ideais do protocolo de Kyoto, né? Não era essa a ideia dele. Então ele tinha um foco, né, principal, que era o American First, né? Então a América em primeiro lugar, sempre. Então esse era o foco dele. Focar nas indústrias, né? Focar na, na produção de matéria-prima, né? Principalmente. E esse era o foco dele. E ele não estava nem aí por quanto de gases estavam sendo emitidos, visto que os Estados Unidos já era o principal poluente mundial, seguido da China. O que só agravou depois com os anos de mandato dele, né? Posteriormente, a gente viria a ter o processo de impeachment dele, né? E depois, posteriormente, a entrada do novo presidente Joe Biden, né? Então, o que se viu nesses anos foram medidas, né, que foram criadas, principalmente para viabilizar e discutir, né, modelos e ideias que poderiam ser feitos em muitos governos, em vários países, né, para que o maior número de países adotassem essas medidas, visto que as consequências, né, de um desastre ambiental já estavam sendo vistas e estão sendo vistas hoje. Certo, gente? Então, aqui só um paralelo para vocês verem. Ok? Então, vamos salvar o planeta. E essa era o que eu tinha para vocês hoje.